Amados, para você entender Josué 6, eu tenho que explicar o Josué 2. Aí vamos lá no 2 primeiro? Mas deixa o 6 guardadinho que a gente já vai. Diz assim Josué capítulo 2: espias mandados a Jericó, ponto. Depois vem Raabe. Eu vou falar uma coisa que vai gerar polêmica, e vão descer o sarrafo em mim nas redes sociais, mas vou falar, porque eu vou provar. Se não provasse eu não falava, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa agora que, meu Deus do céu, eu pensei 10 vezes se eu falo ou não falo. A Bíblia diz assim, ó: sem santificação ninguém verá Deus. Para você ser salvo, para você alcançar o reino de Deus, a salvação, a vida eterna, a Bíblia diz que existe alguns requisitos. Se eu não me engano, Apocalipse capítulo 21 diz ali que os covardes, os mentirosos, não é isso? Covardes, mentirosos, adúlteros, idólatras, impuros, esses não herdarão o reino de Deus. Então, para herdar o reino de Deus, o ser humano tem que ter uma vida íntegra e reta. Concorda? Agora, para receber milagres, não precisa a pessoa ter uma vida íntegra e reta, precisa de fé. Pronto, isso aí que eu estou falando já gerou polêmica, mas vou dar um exemplo. Quem já recebeu algum tipo de milagre na igreja? Levanta as mãos. E você parou de pecar onde? Olha para você. Você pecava, recebeu o milagre e continua pecando até hoje. Se o milagre dependesse de você não pecar, você não teria recebido. E vou dizer mais: ninguém iria contar testemunhos. Para receber milagres é através da fé. Ah, bispo, e eu parei de fumar, parei de beber, parei de mentir, parei de adulterar, parei de falar palavrões. Parabéns para você, você está fazendo certo. Você está vivendo de uma forma regrada, boa, que vai gerar benefícios para a sua vida. Você vai se esquivar de problema, vai ter paz, vai ter tranquilidade, vai ter a presença de Deus, porque você está se separando, se santificando, vai ter comunhão. Agora, o que mais tem são pessoas santificadas, derrotadas, fracassadas. Tem muita mulher de Deus endividada, muito homem de Deus doente, muita pessoa que é de Deus com o casamento destruído, mulheres e homens de Deus que os filhos estão nas drogas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Milagre é sinônimo de fé. Salvação, vida eterna, é sinônimo de santificação. E é isso que eu quero mostrar para você na Bíblia. A Bíblia diz aqui, machucou aí? Ajuda ali, ô amarelinho, por favor. Quebrou o encosto da poltrona, e aí a senhora caiu ali. Primeiramente eu quero que a irmã perdoe, tá? Mas não filma ela não, poxa, deve deixar a mulher sem graça. A pior coisa que tem é você cair e alguém olhar para você. Imagine filmar e colocar para o Brasil inteiro ver. Aí é zoeira, hein? Olha lá, vamos lá. Espias mandados a Jericó, ponto Raabe. Olha lá.
de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher. Essa mulher era o quê? Jesus do céu. Esta mulher era o quê? Prostituta, cujo nome era Raabe. E pousaram ali, ficaram na casa da prostituta. Aquela prostituta acolheu os servos de Deus. Qual era a obra de Deus? A obra de Deus naquela época era entregar Jericó para o povo de Israel, era derrotar Jericó. Isso era a obra de Deus. E aquela mulher, ela estava cooperando para a obra de Deus, ela estava ajudando a obra de Deus, sendo ela moradora de Jericó. E no versículo 2 diz que então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Versículo 4: a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir aonde, gente? No eirado, no telhado, e os escondera entre as canas do linho que haviam disposto em ordem no eirado. Gente, aquela mulher recebeu os 2 espias de Israel. Ela era uma prostituta e resolveu ficar do lado da obra de Deus. Ela pega os 2 espias e esconde na casa dela. Quando o rei manda os soldados lá, ela esconde os espias no telhado. E aí os soldados chegam para ela e falam: e aí? Vieram 2 homens aqui? Aquela mulher ainda mente e diz, além de prostituta, ainda era mentirosa. Ela disse: olha, vieram, mas já foram embora. Corre aí que quem sabe vocês alcançam eles. Aquela mulher estava toda errada. Presta atenção no que eu vou falar. Aquela mulher estava toda errada. Então, hoje, o julgamento seria o seguinte: a prostituta e mentiu, essa mulher vai morrer, a família dela vai morrer, essa mulher está desgraçada. Só que não foi isso que aconteceu. Aquela mulher faz os homens fazer um juramento de quando fosse destruir a cidade de Jericó, fosse salva ela e toda a família dela. Eu estou resumindo a história porque o texto é grande, pode mostrar aí. Olha lá, ó. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Aquela mulher disse: olha, eu ajudei a obra de Deus, eu socorri os homens de Deus, menti, sou prostituta, estou errada, mas eu fiquei do lado do Senhor e da obra do Senhor.
Então eu quero agora que vocês agem de misericórdia comigo, como eu agi de misericórdia com vocês. E aí os homens falaram para ela colocar uma fita vermelha na janela, e esse seria o sinal. Quando os homens atacassem Jericó, a casa que tinha fita de cor escarlate na janela seria poupada. Está isso aí na Bíblia, Guilherme? Olha lá, ó. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeram descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai, e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Esse foi o acordo. Agora vamos ver o que aconteceu em Josué capítulo 6. A destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e seu rei e seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Vamos lá, durante 6 dias uma volta, e no 7º dia 7 voltas. Quanto que dá? Gente, eu não acredito que vocês estão tentando fazer o cálculo. Tem gente com calculadora na mão aí. Quanto que é 6 mais 7, gente? Pelo amor de Deus. 6 dias uma volta, são 6 voltas. No 7º dia 7 voltas, 7 voltas. 6 mais 7, totalizando 13 voltas. Deus pediu para Josué dar 13 voltas. E Deus iria fazer a muralha cair por terra, porque Deus entregou Jericó nas mãos do povo de Israel. A cidade era fortificada. A muralha tinha 10 metros de altura e 4 metros de largura. E o comprimento rodeava a cidade toda. Eram impenetráveis humanamente falando. Não tinha como aquela muralha cair por terra. É igualzinho a muralha que está na vida de muita gente. Existe uma muralha chamada câncer, que não tem caído por terra, mesmo com quimioterapia, radioterapia. Existe uma muralha chamada osteoporose, artrose, que não cai por terra, mesmo com tratamento. Uma muralha chamada tendinite, bursite, reumatismo, diabetes, mioma, cisto, policisto, tumor. Uma muralha chamada glaucoma. Podemos dar vários nomes para essa muralha. Muralha chamada adultério, muralha chamada vício do crack, cocaína, maconha, bebida, muralha chamado jogos, muralha chamado dívida, que você tem lutado e não tem caído. Deus está falando: eu vou fazer cair por terra, eu vou entregar nas tuas mãos a vitória. Mas você tem que fazer a tua parte. Deus falou: Josué, eu vou fazer cair por terra, mas tem que rodear 13 vezes. 13. Se Josué não desse as 13 voltas, as muralhas não iriam cair.
Por que que Deus faz isso? Porque o ser humano, ele tem que fazer a parte dele para mostrar que crê. Aí Deus faz a dele, que é o milagre. Não tem como Deus fazer a parte dele se antes você não fizer a tua. Quem crê que a muralha vai cair? Sim, mas por que você crê? Só vai cair se você der as 13 voltas. Durante 6 dias nós vamos dar uma volta aqui na igreja. E no 7º dia serão 7 voltas. Tadinho das vozinhas que estão com a perna. Mas até lá vai estar 100% a perna da senhora. Você vai estar 100%. Serão 13 voltas e a muralha vai cair por terra. Essa dívida vai cair por terra. Essa doença vai cair por terra. Os vícios vão cair por terra. Tá? Bom, Deus deu a ordem para Josué para dar 13 voltas. Aí o povo deu as 13 voltas e a muralha caiu por terra. Mas bispo, o que aconteceu com Raabe? Versículo 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta. Pai, Josué não sabia nem o nome da mulher. Josué conhecia a mulher pelo pecado dela. A coisa era tão feia que Josué não falou entrai na casa de Raabe. Josué falou entrai lá na casa da prostituta. A pessoa não era conhecida pelo nome, era conhecida pelo pecado. Você acha que aquela mulher tinha pecado, gente? Tinha, e como? Só que Josué disse: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, conta aí, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Gente, alguém daquela cidade, fora a família da Raabe, escapou? Todos morreram. Todos. Você acha que tinha mulheres lá que não eram prostitutas? Tinha, a maioria. E o que aconteceu com aquelas mulheres? Morreram. E a prostituta? Foi salva. E o pai da prostituta? Salvo. E a mãe da prostituta? Salvo. E a parentela da prostituta? Todos salvos. Por que que Deus escolheu salvar a prostituta e a família da prostituta, sendo que ela era pecadora? Porque ela ajudou a obra de Deus, ela manifestou a fé. Aí entra o que eu falei: a salvação depende de santificação. A fé depende, o milagre depende da fé. Por que que eu resolvi pregar isso hoje? Porque tem pessoas que estão pensando o seguinte: eu não recebo o meu milagre porque eu tenho pecado.
Se fosse assim, nem eu receberia. Ninguém. Então eu quero que você entenda que milagre não tem nada a ver com a santificação. O milagre tem a ver com a fé. E todo mundo que recebe milagre tem pecados. Você acha que a mulher que conta testemunho da cura de câncer, ela não peca não? E está contando testemunho da cura de câncer. Você acha que essa mulher que contou o milagre da queimadura, ela não peca não? A mulher que está prosperando, ela não tem pecado? O que recebeu o livramento de morte não tem pecados? E por que recebeu o livramento, recebeu o milagre? Por causa da fé. Por causa da fé. Então Raabe recebeu o livramento, toda a família dela, por causa que ela ajudou a obra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Primeiramente, você tem que obedecer e dar as 13 voltas, isso é manifestação de fé. Segundo, você tem que socorrer a obra de Deus. Você tem que socorrer a obra de Deus. Aquela mulher, quando socorreu a obra de Deus, os espias de Deus, ela estava correndo um risco de morte. Imagine se o rei descobre que a prostituta estava escondendo os espias no telhado dela. O que tinha acontecido? Aquela mulher iria morrer. Quer dizer, ela fez algo que não poderia fazer. Ela estava com perigo de vida, estava com risco de morte. E mesmo com perigo de vida, com risco de morte, aquela mulher fez, porque era a obra de Deus. E foi abençoada por isso. Então, quando que você chama a atenção de Deus? Quando que você chama a atenção de Deus? Quando você faz algo que você não poderia fazer. Deixa eu dar um beijo nesse senhor aqui, peraí. Quando você faz pela obra de Deus aquilo que você não poderia fazer, talvez correndo até risco, talvez correndo até perigo, a pessoa sai de um estado com dinheiro apenas da passagem para vir aqui. Quantos milagres você já não ouviu? A pessoa tem um dinheiro, ela diz: não, eu vou cumprir o meu voto, eu vou ficar até sem nada, mas eu vou cumprir o meu voto porque é a fé da pessoa. Não estou mandando você fazer, eu estou dizendo de testemunhos que pessoas dão aqui, porque foram tocadas para fazer isso, e ela faz sem poder fazer e é abençoada. Porque quando você faz algo que você não pode fazer, é aí que você chama a atenção de Deus, porque você está mostrando o que ninguém mais está mostrando. Então a pergunta é: quem quer a vida eterna, a salvação? Então se santifica, lute contra o pecado, não minta, não se prostitui, não adultera, larga os vícios, tem uma vida de santificação, de retidão com Deus, uma vida íntegra. Aí você vai alcançar o reino dos céus. Agora, quem também quer milagres, diga glória a Deus, aí já é outra coisa. Aí você tem que usar a fé. E eu quero convidar você a isso. Amém?